A história se inicia em meio a um cenário devastador, o chão coberto por inúmeros corpos de monstros abatidos, um verdadeiro campo sangrento. No centro desse cenário sombrio, uma jovem empunha um punhal que irradia uma energia venenosa e sobrenatural. Ela se aproxima do protagonista com uma voz que mistura admiração e malícia, afirmando que ele é realmente impressionante. Exausto e ferido, o protagonista está caído sobre o cadáver de um monstro completamente ensanguentado. A jovem, que é sua irmã mais nova, comenta com frieza o feito impressionante que ele realizou. Mesmo com uma expectativa de vida limitada a 100 anos, conseguiu conquistar as ruínas do deus antigo e derrotar a horda de monstros. Porém, o protagonista deixa claro que seu objetivo real sempre foi o artefato que agora reivindica o olho do julgamento. Mesmo gravemente ferido, ele encara a irmã e a voz embarga pela dor da traição, exigindo saber por que ela se voltou contra ele no momento mais crucial. A resposta dela é cortante, revela que eles não compartilham o mesmo sangue e que ele era apenas uma criança adotada marcada pelo destino. Sem remorso, ela rejeita qualquer laço familiar entre eles. Enquanto ela fala, um loiro chamado Sonfei se aproxima. Seu tom é despreocupado, mas cheio de zombaria. Embora repreenda a irmã pelas palavras duras, suas verdadeiras intenções são evidentes. Ele revela que o amor cego do protagonista pela irmã foi explorado friamente para conquistar o olho do julgamento. Sonfei expõe ainda mais a traição. A lâmina devora almas empunhada pela irmã foi obtida especialmente para drenar a força vital do protagonista, e todo o plano foi cuidadosamente planejado para garantir a vitória deles. A raiva do protagonista cresce ao lembrar dos sacrifícios que fez pela irmã após a morte dos pais. Assumiu a responsabilidade de protegê-la, enfrentou perigos inimagináveis, especialmente após o surgimento do jogo. Mesmo assim, ela o acusa de controlar sua vida, mas admite que eles precisavam de sua proteção. Só que agora, com o olho de julgamento em mãos, ela deixa claro que ele não é mais necessário. Sem hesitar, Sonfei investe contra o protagonista com sua espada, mandando apenas aceitar seu destino. Embora prometa cuidar da irmã, o protagonista, tomado pela fúria, jura que nem mesmo a morte o fará perdoá-los. Mas antes que pudesse agir, a lâmina de Sonfei atravessa seu pescoço com precisão. Enquanto a vida escoa, o protagonista reflete sobre o mundo que deixa para trás, um mundo transformado pelo jogo dos deuses. Tudo começou em 2025, quando o jogo dos abandonados pelos deuses chegou sobre a humanidade, arrastando pessoas inconscientes para um reino de pesadelos durante o sono. Nesse mundo, a própria expectativa de vida era usada como moeda. Morrer custava anos de vida, enquanto derrotar monstros permitia recuperar esse tempo. Habilidades podiam ser arrancadas do próprio corpo, concedendo poderes absurdos, capazes de destruir tanques, cortar aviões ao meio ou até resistir a explosões nucleares. O planeta mergulhou em caos e destruição. Em meio a isso, o protagonista lutou para proteger sua irmã mais nova, sobreviver e se tornar um dos 100 mais fortes do mundo. Contra todas as probabilidades, ele chegou até as ruínas do deus antigo para finalmente conquistar o olho do julgamento, apenas para ser traído por quem mais amava. Seu esforço, sua luta, tudo foi usado como degrau para outros subirem. Mas enquanto agonizava, ele fez uma promessa: se tivesse outra chance, viveria para si mesmo e não pelos outros. Em seguida, a cena muda. O protagonista desperta em sua cama confuso, com o seu corpo encharcado de suor. Ao pegar o celular, nota a data 2025. A realização é esmagadora. Ele voltou 9 anos no passado, no exato dia em que o jogo dos deuses começou. Ao olhar pela janela, entende que o mundo ainda não tem ideia do que está por vir, mas dessa vez ele sabe e promete a si mesmo que nunca mais será usado. Dessa vez, viverá apenas por ele. Momentos depois, a tranquilidade da manhã é quebrada pela porta sendo escancarada. Sua irmã entra furiosa, com o rosto vermelho de raiva, gritando sobre suas ligações ignoradas. Parado calmamente tomando seu café, o protagonista apenas observa sem responder. Irritada pela falta de resposta, ela chuta uma lixeira espalhando lixo pelo chão. Ele assiste a cena com distância e sua mente voltando às memórias da vida anterior, e se lembra da discussão que tiveram no dia que o jogo dos deuses começou. A origem do conflito? Sonfei, o astro que conquistou o coração de sua irmã. Para ela, Sonfei era perfeito. Para o protagonista, ele era apenas um vigarista manipulador que explorava seus fãs. Preocupado, o protagonista tentou afastá-la de Sonfei, mas seus esforços foram recebidos com acusações de controle e repreensão. Agora, vendo a irmã culpá-lo pela queda da popularidade de Sonfei, alegando que ele recusou dar dinheiro para apoiá-lo, o protagonista percebe que já ouviu tudo o que precisava. Sem hesitar, ele se levanta e desfere um tapa forte no rosto dela. A garota cai no chão, surpresa e com lágrimas no rosto. Quando ela exige saber como ele pôde bater nela, o protagonista responde friamente que não tem mais paciência para discussões e que, se necessário, a silenciaria de vez. Ele então tira um cartão de crédito dourado do bolso e o joga em direção a ela, explicando
explicando que ali está todo o dinheiro deixado pelos pais, algo que ele guardou intacto todos esses anos, apesar das dificuldades, mas hoje decide entregar tudo. Antes de sair, ele deixou claro, não vai mais controlá-la, nem discutir sobre como ela gastará o dinheiro. Porém, também avisa que, daquele momento em diante, ela não é mais sua irmã e fecha a porta deixando a irmã em pranto sozinha. Enquanto se afasta, o protagonista reflete sobre sua decisão. Na vida passada, abriu mão de oportunidades imensas dentro do jogo dos deuses, como relíquias e tesouros misteriosos, por sempre priorizar a segurança dela. Agora livre desse fardo, ele sente uma libertação imensa. Preparando-se para tomar as pílulas para dormir e entrar mais uma vez no jogo, ele se pergunta até onde poderá chegar sem carregar o peso de proteger alguém. Dessa vez, promete a si mesmo que conquistará todo o poder e todas as oportunidades que um dia abandonou. E quanto à irmã, ela terá que trilhar seu próprio caminho. Enquanto ao Sun Fei, com os olhos cheios de fúria, ele faz uma promessa que um dia o mataria com suas próprias mãos. Em seguida, o protagonista aparece em um salão imenso de outro mundo cercado por espelhos. Ali é o salão de seleção de classes, o local onde os jogadores escolhem seu futuro no jogo dos deuses. Em sua primeira vida, ele tinha passado horas ali na dúvida de qual classe escolher, mas dessa vez é diferente. Agora ele sabe exatamente o que quer. Pensando em sua antiga escolha, lembra que havia optado pela classe guerreiro para proteger sua irmã, mas agora sem a responsabilidade de cuidar de ninguém, ele entende que precisa de velocidade e agilidade. Sem hesitar, ele estende a mão para um dos espelhos e escolhe a classe assassino. Assim que seus dedos tocam o vidro, uma luz azulada envolve sua mão e uma janela do sistema surge à sua frente. O olho do julgamento está vinculado a ele e será ativado imediatamente. Atrás dele, um olho colossal se manifesta. Outra janela do sistema se abre, revelando que ele possui os atributos únicos, o poder do julgamento e uma habilidade passiva de poder. O sistema explica que essas habilidades vão lhe dar uma vantagem absurda e ele receberá sempre as melhores classes e talentos, superando qualquer outro jogador. Um leve sorriso surge no rosto do protagonista. Ele se pergunta se a ligação com o olho do julgamento se manteve mesmo após sua reencarnação. Se for verdade, aquele artefato seria inútil para qualquer outro, mesmo se tentassem roubá-lo, como Sun Fei e sua irmã tentaram no passado. De repente, uma energia densa e sombria invade seu corpo, surpreendendo até o sistema. A voz o parabeniza, dizendo que ele desbloqueou uma classe oculta. O processo de mudança de classe começa e aquela energia negra o envolve completamente. Quando a névoa sombria se dissipa, ele surge transformado. Seu cabelo antes preto agora está completamente branco e uma aura avassaladora emana dele. O sistema anuncia que ele se tornou uma sombra, uma classe oculta muito superior ao antigo guerreiro que ele foi. O protagonista passa a mão pelo rosto refletindo. Dessa vez a sorte, ou talvez o destino, estava ao seu lado. Em toda a escolha de classe, há uma chance mínima de obter uma classe oculta, mas graças à sua classe do julgamento, essa chance virou certeza. O sistema então descreve suas novas habilidades. A autoridade do julgamento é a mais antiga e suprema de todas, acima até das regras que moldam o universo, mas ele ainda não pode usá-la totalmente, já que precisa alcançar a divindade. Mesmo assim, seus efeitos passivos já lhe garantem uma vantagem absurda. O protagonista ficou chocado ao descobrir algo que mudaria tudo. Na sua vida passada, a humanidade só tomou conhecimento do poder da Ordem no 7º ano do jogo dos deuses. Um indivíduo conseguiu escapar das amarras do jogo e alcançou a Terra da Ordem, revelando a existência dessa força. Mas apesar de inúmeras tentativas, ninguém mais conseguiu obtê-la. Agora, o protagonista entende que carrega uma autoridade primordial, um poder capaz de ignorar as regras e a própria ordem do mundo, capaz de remodelar a realidade. Com isso, seus objetivos mudam. Se ele escapar do jogo e chegar até a Terra da Ordem, adquirindo a divindade no caminho, será capaz de despertar completamente a autoridade do julgamento. Nesse momento, uma tela do sistema surge diante dele, pedindo que escolha seu nome para ser reconhecido no jogo. Após pensar um pouco, ele escolhe Shadow, um nome que carrega o espírito da nova identidade que nasceu sua classe. Assim que confirma, uma energia sombria começa a se formar ao seu redor, e o sistema avisa que ele está prestes a ser enviado ao mundo do jogo, uma terra esquecida pelos deuses. O sistema descreve o novo ambiente, um lugar devastado, infestado de monstros que vivem para destruir e matar. Ele alerta que, fora da cidade inicial, os monstros não terão misericórdia e tentará arrancar sua vida para se fortalecer. O sistema explica que matar monstros renderá vida negociável, um recurso valioso, mas há uma consequência brutal. Se morrer, metade de sua vida, tanto a negociável quanto a não negociável, será perdida. Mesmo diante dessa ameaça, o protagonista não se intimida. Logo ele é transportado para a cidade inicial, chamada Cidade Concha, uma zona segura onde
monstros não entram e os jogadores não podem atacar um aos outros. Ali a velocidade de perda de vida é de apenas 1x. O Prota observa em volta. O caos reina enquanto os jogadores recém-chegados tentam entender o que aconteceu. Muitos comentam que só se lembram de ter adormecido antes de acordarem na seleção de classes, sem fazer ideia do pesadelo em que foram jogados. Enquanto a maioria está em choque, ele se mantém tranquilo. Ele sabia que em breve, jogadores poderosos do mundo todo surgirão, tentando moldar este novo mundo a seus desejos. Então ele precisava agir rápido. Ao caminhar pelas ruas, sua aparência chama atenção com sua roupa e a aura sombria que o envolve. Jogadores sussurram, especulando sobre sua classe. Um assassino novato percebe sua adaga, mas sente a diferença esmagadora entre eles. Enquanto ele parece comum, o Prota tinha efeitos especiais. Perto da saída da cidade, ele cruza com um grupo de 3 homens e uma mulher. Eles pareciam abatidos, mas percebem que a morte fazia eles serem teleportados de volta para a cidade. Discutindo a dura batalha contra o rastejador de nível 1, um deles reclama que uma única mordida da criatura cortou sua vida pela metade, enquanto o outro lamenta que mesmo atacando juntos, mal conseguiram reduzir a vida do monstro. Antes que a líder do grupo pudesse sugerir um plano, seu olhar se cruza com o do protagonista. Ele percebe seu arco longo, diferente do padrão inicial ser um arco curto, acreditando que ela deve possuir uma classe oculta. Impressionado com a presença dele, ela se aproxima propondo que unam forças, argumentando que lutar sozinho seria inútil. O protagonista pensa que a única experiência daquele grupo é morrer, então ele apenas recusa. Na hora o grupo fica surpreso. Alguns murmuram, achando arrogante ele acreditar que pode sobreviver sozinho. Ainda assim, a mulher sente que há algo de especial nele. Curiosa, ela tenta acessar os status dele e se depara com o nome Shadow. Mesmo assim, não consegue tirar da cabeça que ele pode estar escondendo algo importante. Ao se virar, ela manda o grupo seguir o protagonista e observar suas habilidades de perto, e acredita que talvez descubram informações sobre os monstros. E com um sorriso malicioso no rosto, ela ainda comenta que está ansiosa para ver como ele vai fracassar. Enquanto o protagonista caminha com segurança em direção à saída da cidade, a garota loira e seus companheiros o seguem discretamente. Frustrada, ela murmura sobre como este mundo esquecido pelos deuses é estranho e cheio de perigos. Ela admite que ainda não entende direito porque foram jogados dentro desse pesadelo, mas como uma jogadora experiente, rapidamente formou um time para enfrentar os desafios que virão. Mas mesmo assim, apesar da experiência, ela não estava preparada para o quão cruel esse jogo poderia ser. Logo de cara, o primeiro monstro que enfrentaram fora da vila iniciante os derrotou com facilidade. Ela rapidamente percebe que aquele monstro está muito além do que qualquer jogador de nível 1 poderia enfrentar. Enquanto isso, os 2 homens de sua equipe não resistem em comentar sobre o protagonista. Um deles, que também é assassino, compara as diferenças gritantes entre eles. Enquanto ele segura apenas uma adaga comum, o protagonista carregava uma espada curta que exalava poder. Também nota que o protagonista é muito mais rápido e veste roupas totalmente diferentes. A loira, analisando todos esses detalhes, sente que no fundo ele é algo fora do normal. Decidida a descobrir mais, ela opta por segui-lo discretamente, esperando encontrar informações importantes. Mas no instante em que ela se prepara para avisar os outros, o protagonista para e olha para trás. Assustada, ela se questiona se talvez tenha sido descoberta. Antes que possa fazer qualquer movimento, o protagonista usa sua furtividade. Uma aura sombria envolve seu corpo e num piscar de olhos ele desaparece. Todos ficam em choque sem entender o que acabou de acontecer. O assassino do grupo explica que provavelmente ele usou uma habilidade de furtividade. A garota percebe que não há mais como seguir o protagonista, então sugere que voltem para a segurança da vila inicial para se reagrupar e encontrar outros meios de evoluir. Lembrando sua equipe que sair da vila é extremamente arriscado, principalmente agora que suas vidas foram reduzidas pela metade após a primeira morte. Os homens concordam, comentando que a vila ainda pode esconder tesouros e NPCs com informações valiosas, agarrando-se à esperança de crescerem sem arriscar tanto suas vidas. Enquanto isso, o sistema explica a habilidade de furtividade que o protagonista usou. Ela permite que o jogador fique invisível e garante que o primeiro ataque ao sair do modo furtivo seja mais forte. A maestria nessa habilidade também dobra o tempo de invisibilidade e aumenta seu nível em mais 1. O prota questiona se podiam te ver e percebe que, diferente dos assassinos comuns, cuja furtividade é facilmente detectada no nível 1, suas habilidades únicas garantem que ele permaneça invisível tanto para jogadores quanto para monstros nos estágios iniciais do jogo. Enquanto se afasta do grupo da loira, ele os considera apenas tolos. Ele sabe que a vila inicial não oferece caminhos fáceis para o poder. Ela é apenas um refúgio temporário em um mundo onde os fracos são presas. Quando sua invisibilidade acabou, ele percebe que, apesar da curta duração, o tempo de recarga começa a contar quando é ativada, podendo
podendo usar quase instantaneamente. Uma tela do sistema surge mostrando seus status. Ainda no nível 1, sua expectativa de vida não negociável é de 75 anos, enquanto a negociável é 0. Seus atributos são Força 10, Constituição 10, Agilidade 10, Espírito 10, porém com bônus em todas elas. Ele explica que todos os jogadores começam com 10 pontos em cada atributo e que os bônus dependem da classe escolhida. Na vida passada como guerreiro, ele ganhou apenas 3 pontos de bônus em Força e Constituição. Agora como Sombra recebeu bônus em todos os atributos, sendo o maior deles na Agilidade, com 8 pontos extras. O sistema informa que ele tem 5 pontos livres para distribuir. Pensativo, ele avalia suas opções. Muitos investem em Força ou Espírito logo de cara, mas ele sabe que em um mundo onde um golpe pode ser fatal, a velocidade é o que realmente importa. Sem hesitar, ele coloca todos os 5 pontos em Agilidade, aumentando ainda mais sua vantagem. O sistema confirma a distribuição. Ele acredita que a agilidade é a chave para a sobrevivência nos estágios iniciais. Continuando seu caminho, percebe um som estranho. Ele para e observa com atenção nas sombras um monstro se escondendo. Um rastejador de nível 1. Um monstro classificado como comum o encara deixando o clima pesado, mas o prota calmo reconhece que é o mesmo monstro que havia massacrado o grupo da loira. O corpo do rastejador com ferimentos mostram que, mesmo lutando com tudo que tinham, causaram algum dano antes de morrerem. O monstro avança contra, mas ele desvia com agilidade. Ele comenta que rastejadores se alimentam da força vital dos caçadores mortos, absorvendo suas vidas para evoluírem. Com um movimento rápido, ele ativa novamente a furtividade, desaparecendo da vista do monstro que fica desorientado. No instante, ele surge acima da criatura, cancelando a furtividade e acertando sua lâmina num golpe devastador. O sistema diz que o golpe causou 174 de dano e o rastejador caiu morto, dissolvendo-se em energia. O protagonista ganha 10 pontos de experiência, mas até ele se surpreende com a força do ataque. O sistema explica que a habilidade Golpe pelas Costas, se atacado fora do campo de visão do inimigo, dobram o dano. Enquanto reflete, memórias de sua vida passada vêm à tona. Como guerreiro, derrotar um rastejador era uma tarefa exaustiva e demorada. Ele sempre priorizou a segurança de sua irmã, sacrificando seu próprio crescimento. Agora, porém, ele luta por si mesmo e os resultados falam por si. O sistema então informa suas recompensas: 3 dias de vida negociável e 54 anos e 155 dias de vida inegociável. Enquanto absorvia a energia do monstro, ele percebe que o grupo deve ter perdido uns 30 anos cada, totalizando 100 anos. Porém, como a maior parte foi absorvida, restaram apenas 54 anos para ele, mas acaba não ligando muito, já que a vida inegociável não tem muito uso agora. Então ele é surpreendido com outra tela que surge, anunciando a ativação da autoridade do julgamento. Ele acaba de adquirir o talento Evolução Infinita, uma habilidade raríssima que permite evoluir suas próprias habilidades matando monstros e ganhando pontos de evolução. Além disso, ele ganhará automaticamente 5 pontos a cada 24 horas, e derrotar boss sozinho garante pontos de evolução com 100% de chance. Atualmente, ele já possui 5 pontos disponíveis. Com essa surpresa, ele se questiona se essa evolução infinita poderia aprimorar suas habilidades, e comenta que nunca ouviu falar em sua vida passada, já que habilidades e equipamentos possuem nível fixo. Sabendo que esse poder transcende as regras e limitações, ele decide testar a novidade, escolhendo evoluir a furtividade e o golpe pelas costas. O sistema confirma a evolução, consumindo 4 pontos. Agora sua furtividade sobe da categoria comum para bronze. A duração foi aumentada de 12 para 16 segundos. O golpe, ao sair da furtividade, de 60 de dano sobe para 90 e o tempo de recarga é reduzido de 28 para 26 segundos. Já o golpe pelas costas evolui de ruim para comum, com bônus de aumento de dano ao atacar por trás de 10% para 15%. Ele percebe que combinando essas melhorias, sua habilidade de invisibilidade pode durar até 32 segundos. Se tivesse essa vantagem antes, poderia ter derrotado até um rastejador com a vida cheia com um único golpe. Seus pensamentos são interrompidos por uma voz dizendo que um magrelo como ele conseguiu derrotar o monstro sozinho. Ao se virar, vê 2 jogadores, um homem musculoso tentando impressionar uma garota. A garota elogia o musculoso com entusiasmo. Ele manda ficar tranquilo e garante que poderia te proteger. Enquanto o prota observa, ele sente que algo está errado. Uma sombra se move sobre o topo de uma árvore, parecendo ser uma enorme aranha. Enquanto o cara oferece ajuda, já que ele estava se esforçando sozinho, o prota logo se move sem hesitar. Reconhece a criatura como nutridor, um monstro-chefe de raridade bronze. Ativando sua furtividade, ele desaparece da vista, deixando eles surpresos, enquanto o cara dizia que ele fugiu ao ver seus músculos. Porém, sua valentia acabou rápido, já que a enorme aranha salta sobre ele, seguida por uma aranha menor. Antes que possam reagir, ambos são esmagados num piscar de olhos. O sistema
sistema identifica as ameaças, um nutridor de nível 1 de classificação bronze e uma aranha jovem de nível 1 de classificação comum. Ainda na furtividade, o protagonista observa calmamente, avaliando seus próximos passos. O nutridor era um inimigo e tanto, com uns 1600 de vida, uma muralha para qualquer novato encarar, e para piorar, ainda comandava um enxame inteiro de aranhas. Mesmo assim, o prota viu ali a chance perfeita de testar suas habilidades recém-upadas. Sem nem pensar duas vezes, ele partiu para cima mandando um golpe devastador, cravando sua lâmina no alvo, e a aranha recuou na hora, com o sangue espirrando do corte. Indignada, a criatura tentou dar o troco com um ataque brutal, mas o prota foi mais rápido se esquivando dela. Sem perder tempo, ativou de novo sua habilidade de furtividade, sumindo nas sombras. Aí apareceu uma notificação que ele tinha causado 338 de dano, atacando um ponto fraco. Outra mensagem avisou que ele recebeu 9 pontos de dano, enquanto pensava que passou perto, e graças à sua agilidade alta conseguiu desviar, pois ser atingido com seus 130 de HP seria a morte na certa. Mas não dava para esconder a animação por causar mais de 300 de dano em apenas um ataque, achando isso incrível. A aranha perdeu a linha e começou a atacar feito louca, jogando patas e presas para todo lado, numa tentativa desesperada de acertá-lo. O prota fica só de olho, sacando que essas criaturas, apesar de bestiais, aprendiam rápido e contra-atacavam melhor ainda. E ainda tinha as aranhas pequenas em alerta. Pensar em avançar sem um plano seria burrice. Então ele resolveu ver se sua teoria estava certa, pegando uma pedra e arremessando com toda a força contra ela. Em seguida, o sistema informou que foi causado 299 de dano. Ele explicou a estratégia. Aproveitando o bônus da ocultação sombria, estava usando pedras como armas, porque o sistema reconhecia elas como ataques válidos, ativando o golpe devastador, ataque pelas costas e bônus de ponto fraco. Então cada pedrada que ele mandava era quase tão alto quanto uma espadada. Sem perder tempo, mandou outra pedra, já pensando que assim que a habilidade saísse do cooldown, dava para repetir o ciclo para sempre. Outra notificação apareceu, 279 de dano, e assim tacando pedra atrás de pedra até derrotar ela. Não demorou muito pro anúncio ecoar pela vila inicial. O placar foi atualizado. Um tal de Shadow derrotou o nutridor de classe bronze e virou o primeiro jogador a chegar no nível 2. O nome dele se espalhou pela vila toda, e o rank finalmente abriu. A galera ficou de boca aberta, já que a maioria lembrava bem de quantas vezes tinha sido esmagados por monstros comuns e não conseguia acreditar que alguém tivesse vencido um boss sozinho. Geral queria saber quem era esse tal de Shadow, até que um cara do grupo da loirinha pergunta se era aquele cara de antes, e ficaram tentando entender como um jogador de nível 1 conseguiu matar um boss sozinho, sendo que até os monstros normais já davam trabalho, questionando se talvez pudesse ser um bug do sistema. Aqueles dois de antes estavam igualmente confusos, dizendo que não fazia sentido alguém ter vencido aquela aranha gigante e ainda lidado com o enxame delas. A garota então lembrou daquele assassino, perguntando se era o tal do Shadow. De volta ao prota, uma notificação apareceu após derrotar o boss. Ele ganhou 300 pontos de experiência, subiu pro nível 2 e ainda recebeu 2 pontos de evolução. Além disso, desbloqueou o rank da Vila das Conchas e ganhou 1 ponto de reputação. A vila inteira foi notificada do feito dele. Enquanto o corpo da aranha virou energia, ele comentou que quando o boss morreu, as outras aranhas fugiram e achou uma pena não ter focado elas antes, perdendo uma boa chance de farmar mais XP. Outra notificação apareceu mostrando as recompensas: 46 dias de vida útil negociável, um livro de habilidade rank bronze chamado Mão da Ganância e uma adaga corroída rank bronze que aumentava o ataque em 35 pontos e mais 4 de agilidade, fora os 2 pontos de evolução ilimitada. Curioso com o livro de habilidade, o sistema explicou que era uma habilidade exclusiva para assassinos que dava a chance de extrair loot extra dos monstros mortos com 20% de chance, e o único requisito era ser nível 1 ou mais. Ele ficou animado, se perguntando quem diria um boss de rank bronze ia dropar uma habilidade lendária para assassinos, e com essa habilidade, a chance aumenta consideravelmente conseguir itens lendários, derrotando bosses mais fortes no futuro. E se lembra que na vida passada, um jogador da guilda Deuses da Lâmina ficou famoso por causa dessa habilidade e se tornou a pessoa mais requisitada do servidor, a ponto de ter até guarda-costas. Imaginando as possibilidades, o prota pensa que se ele combinasse essa skill com seu talento de evolução infinita, poderia não só aumentar a chance de loot, mas também pegar muito mais itens de uma só vez, ficando animado com essa possibilidade. A cena corta para o mundo real. Estudantes caminhavam para a escola, entre eles a irmã mais nova do protagonista e uma amiga. A amiga insistia para ela ligar pro irmão e pedir desculpas, afinal elas tinham faltado numa prova para apoiar o Sonfei escondido.
escondidas, mas a irmã mais nova bateu o pé, dizendo que não ia pedir desculpas porque achava que não fez nada de errado. Pelo contrário, achava que o irmão que tinha que se desculpar com elas por ter tentado impedir. A amiga ainda tentou argumentar, dizendo que morria de inveja de ter um irmão tão gente boa, mas a irmã responde que ele tentava te controlar o tempo todo e que nem era seu irmão de verdade, dizendo que já tinha o irmão Sonfei. Quando chegaram na escola, encontraram um alvoroço. A galera estava toda em volta de uma mesa. Se aproximaram e viram uma cena assustadora. Um colega estava caído sobre a mesa, com o corpo sumindo aos poucos. A menina apavorada pergunta o que estava rolando. Um outro aluno explicou que ele tinha dito que ia tirar um cochilo e aí começou a sumir. Rolavam boatos na internet de que isso estava acontecendo no mundo todo. Gente dormindo e ficando transparente. Ninguém sabia o motivo, fazendo o medo tomar conta, e a menina puxou o celular desesperada para ligar para os seus pais. Ela também insistiu para a irmã do protagonista avisar o irmão, mas ela ainda emburrada se recusou, dizendo que odiava o irmão e que o mundo seria até melhor se ele sumisse. De volta ao jogo, o sistema notificou que a evolução da habilidade Mão da Ganância foi concluída. Ela subiu de bronze para ouro e agora a chance de loot extra era de 70%. Ao ser ativada, ele ganhou mais 2 pontos de evolução e mais 46 dias de vida útil negociável. Ele deu sorte de conseguir os 2 pontos e faltava só mais 1 ponto para evoluir a Mão da Ganância para mais 3, o que faria sua habilidade ter 100% de sucesso em loot extra. Só de pensar já ficou pilhado. Sem perder tempo, ativou a furtividade, desaparecendo nas sombras. Ele sabia que nesse momento o mundo inteiro já estava percebendo o problema e era questão de tempo até que um monte de gente entrasse no jogo, então ele precisava se adiantar. O objetivo dele era claro, conseguir equipamentos melhores antes que a concorrência apertasse. Então equipou a adaga de corrosão, que aumentou seu ataque e agilidade, e pensou que em breve todos iam descobrir que dava para extrair habilidades e equipamentos do jogo para o mundo real, e quando isso acontecesse seria o caos. Para extrair itens para a realidade, sabia que precisava alcançar o nível 10 e juntar bastante vida útil negociável. Só que só matando monstros normais, o processo era lento demais, então precisava caçar bosses poderosos. Enquanto pensava, houve um barulho de luta vindo de longe. Se aproximando até a beira de um penhasco, viu um grupo de jogadores enfrentando um corredor nível 2 rank bronze. O prota ficou animado. Justo quando ele precisava de um boss, essa oportunidade aparece. Ele também reconheceu um dos caras lá embaixo, o tal do Wanman, e não esperava dar de cara com ele. Pelos boatos, quando o Wanman entrou no jogo dos deuses, montou um time com 6 jogadores, cada um com sua classe oculta. Enquanto assistia, viu Wanman ativar a barreira sagrada, invocando um escudo dourado para aguentar os ataques do corredor. A classe oculta dele, Guerreiro do Escudo Sagrado, dava o dobro de atributos iniciais que os guerreiros comuns e ainda vem com a habilidade de invencibilidade. Do outro lado, uma maga de cabelos vermelhos lançou uma bola de fogo, causando 70 de dano. O prota percebe que é uma profeta, a classe oculta dos magos que dobrava o dano dos feitiços e possui a habilidade bola de fogo profética. Também tinha um arqueiro, com sua classe oculta atirador de elite, com sua habilidade flecha rápida, e um sacerdote com sua classe oculta oráculo sagrado, com sua habilidade de recuperação em área. Mesmo assim, o corredor era rápido demais, desviando de quase tudo. Quando o monstro acertou um golpe brutal, quebrou a barreira de Wanman e o jogou para longe. O grupo se esforçava, mas estava difícil. Enquanto pede para ser curado, ele manda os outros continuar atacando, afinal precisavam acabar com o boss. Lá do alto, o protagonista percebe o quanto o Wanman estava otimista. A estratégia dele até parecia boa na teoria, mas ali era um campo de batalha, e quanto mais tempo a luta se arrastasse, maior a chance de chamar a atenção de outros monstros. Foi então que monstros começaram a sair da floresta. A nova ameaça eram contaminadores, monstros comuns de nível 2, cheios de lama escura, especialistas em ataques à distância. Na mesma hora, um dos companheiros correu para frente, tentando avisar sobre o perigo. Ele puxou uma espada gigante e atacou os contaminadores. Observando tudo, o protagonista ficou surpreso, vendo uma classe oculta que nunca tinha visto antes. Mas para surpresa de geral, o golpe quase não fez efeito, causando só 33 de dano, percebendo que a defesa deles era alta demais. Quando o contaminador contra-atacou, ele cuspiu uma gosma pegajosa e fedorenta, tipo lama, deixando eles imobilizados sem conseguir se mover. Em seguida, outro contaminador foi para cima de uma maga, que tenta fugir desesperada pedindo ajuda. Foi nesse momento que o prota sumiu do topo da colina e, num piscar de olhos, decapitou o monstro que perseguia a maga com um único golpe. Geral ficou em choque e não conseguiam acreditar. Um contaminador de nível 2 derrotado com um único golpe. Enquanto o corpo desaparecia, a maga perguntou quem fez aquilo. O espadachim ficou impressionado, dizendo que até mesmo um rastejador de nível 1 já dava um baita trabalho levando
levando uns 10 segundos para ser derrotado. E ali um contaminador de nível 2 sumiu com um golpe só, perguntando como era possível. Na mesma hora, outro contaminador atrás dele foi abatido, causando absurdos 441 de dano. O espadachim apavorado olhou para a maga e perguntou se ela viu quem atacou, mas ela disse que não, sem entender nada. O Amen ficou sério, dizendo que esperava que esteja ajudando eles, mandando todos não se distraírem e continuarem lutando. Logo em seguida, o prota, ainda invisível, se escondeu num galho de árvore logo atrás deles. Quando a equipe focou novamente o corredor, o Amen percebeu que, com os contaminadores derrotados, o único inimigo que sobrou era ele. Então uma notificação do sistema apareceu, confirmando que ele tinha eliminado 2 contaminadores de nível 2, ganhando 40 pontos de experiência e 1 ponto de evolução. Além disso, ele ganhou uma habilidade chamada Dardo Venenoso e mais 8 dias de vida negociável. Olhando a tela, o prota percebeu que o Dardo Venenoso era um ataque de médio a longo alcance que causava dano contínuo muito útil para um assassino. Sem pensar 2 vezes, ele evoluiu a habilidade na hora, então o Dardo Venenoso foi para mais 2 e agora podia ser lançado de até 14 metros, causando 120 de dano. Acertando, aplicava o efeito veneno mortal, tirando 50% de dano contínuo por segundo durante 5 segundos. Não acumulava, mas o tempo de recarga era de apenas 5 segundos. De repente, o Amen foi atingido. O monstro corredor era muito mais rápido e forte. Quando tentou levantar o escudo para se proteger, as garras da criatura atravessaram sua barriga. Rapidamente, o curandeiro correu para tentar ajudar, mas não estava conseguindo manter a cura. O Amen, sangrando, tentou mandar a equipe fugir, mas de repente um dardo voou no ar, acertando o rosto do monstro com tanta força, causando 845 de dano. Todos ficaram espantados ao ver que a vida do boss caiu pela metade com um único ataque, até que o monstro gritou de dor, soltando o Amen, que caiu no chão, mas o veneno fazia efeito rapidamente, causando 324 de dano por segundo, fazendo o monstro cair morto no chão. Uma nova tela do sistema apareceu, dizendo que ele foi o responsável por mais de 90% do dano e ganhou todo o loot. Recebeu 600 pontos de experiência, subiu para o nível 3, ganhou 2 pontos de evolução e mais 55 dias de vida negociável. Avaliando os resultados, o prota não esperava que a combinação do dardo venenoso com a passiva da classe fosse tão perfeita. Ele percebeu que, se continuasse nesse ritmo, seria praticamente invencível no início do jogo. O Amen ainda estava em choque, vendo o corpo do monstro desaparecer, questionando se com aquele dano ainda poderia considerar humano. Ao notar o feixe de luz do loot desaparecer rapidamente, mesmo ferido, abaixou a cabeça em sinal de gratidão. Não sabia quem era ele, mas agradeceu por salvá-lo. Das sombras, o prota respondeu, avisando que naquele mundo selvagem não se deve confiar em qualquer um. O Amen entendeu e prometeu ficar mais esperto. Se apresentando, diz que se algum dia precisar de ajuda, podia contar com ele. A maga também ficou animada se apresentando, perguntando se poderia te adicionar como amigo. Segurando a orbe do loot, o prota pensa que o Amen não era só um aliado competente, ele também era bem relacionado e tinha dinheiro. Então, se precisar de um canal de vendas estável, poderia vender itens que não precisava para ele. Em seguida, ele ativou a mão da ganância no loot e recebeu mais recompensas: 3 pontos de evolução, mais 55 dias de vida negociável e um item de rank bronze. As perneiras aumentava mais 9 de defesa física, mais 5 de resistência a todos os elementos e ainda reduziam o tempo de recarga em 15%. Olhando seu inventário, percebeu que já tinha juntado uma quantidade absurda de equipamentos. Decidiu que assim que enchesse a mochila, ia voltar para a cidade e vender tudo para ganhar ainda mais dias de vida negociável. Confiante, ele sabia que essa velocidade de progresso agora é centenas de vezes mais rápido do que sua vida passada, afirmando que em breve irá atrás do Sun Fei. Nisso aparece outro grupo de jogadores tentando sobreviver aos contaminadores e os corredores. A situação estava feia, monstros vinham de todos os lados. Um dos jogadores, percebendo que a derrota era certa, pediu para os outros fugirem, mas nem deu tempo. Todos congelaram de medo ao ver uma criatura gigantesca aparecer. Sem dar chance de reação, o monstro lançou vários ataques fatais, perfurando os jogadores como se não fossem nada. Em poucos segundos, todo mundo morreu e ressurgiu na cidade inicial da Concha. Cheios de frustração, os jogadores reclamavam da injustiça do jogo, comentando que sempre aparecem em grupo e quando estão com pouca vida fogem. O outro cara comentou que a única forma de sair do jogo era chegando no nível 3, mas pergunta como fariam isso. Um deles sugeriu formar times maiores de 6 a 10 jogadores, mas outro logo cortou a ideia, dizendo que já tinha visto grupos de 10 serem massacrados por hordas de monstros. Ainda contou uma história pior, onde viu um grupo de 40 jogadores atrair sem querer um boss chamado Amaldiçoador, que matou 30 deles com um único golpe. Em outro canto, a
garota loira e sua equipe também reapareceram na cidade da Concha, com medo estampado na cara. Eles sabiam que se não subissem de nível logo, ficariam presos no jogo. A loira, furiosa e desesperada, disse que aquilo era só a consciência deles presa ali. Então, no mundo real, seus corpos iriam morrer de fome. E só de pensar nisso, o desespero só aumentava. Um dos caras falou com uma expressão preocupada que já tinham morrido 3 vezes e sobravam menos de 10 anos de vida negociável. Mas antes mesmo dele terminar de falar, a garota cortou dizendo que, independente de ser verdade ou não, morrer não era uma opção. Naquele momento, o sistema de ranking da cidade apareceu, mostrando a classificação atual dos jogadores. A garota ficou surpresa ao ver que o misterioso garoto da sombra já está no nível 3. Atrás dele vinham o Amen e o Balalá, ainda tentando alcançar o nível 2. A garota começou a se questionar como ele estava subindo de nível tão rápido e pensa que talvez ele sabia de algo que eles não sabem. Ela decide encontrá-lo para conseguir ajuda para chegar no nível 3, já que sair do jogo era o mais importante. Determinada, ela manda espalhar a notícia. Se o rapaz das sombras ajudasse eles a chegar no nível 3 e sair do jogo, ela pagaria 10 milhões em dinheiro para ele assim que voltassem para o mundo real. Confiante, acreditando que ninguém em sã consciência recusaria uma proposta dessas. Então voltamos com o Prota, que seguia eliminando contaminados com seu dardo venenoso sem nenhuma dificuldade. Ao derrotar mais um, apareceu uma notificação garantindo mais 20 pontos de experiência e mais um ponto de evolução. Acumulando pontos suficientes, ele decidiu evoluir sua habilidade Mão da Ganância. A tela apareceu descontando 5 pontos de evolução, evoluindo do nível Platina e chegando no nível Esmeralda. O sistema explicou que agora, usando a habilidade em monstros, a chance de ganhar drop aumentou de 110 para 160%. E mais, existia uma chance de 20% da raridade do item extra subir de nível. Analisando tudo, percebeu o tamanho da vantagem. Uma habilidade que aumenta a raridade dos itens é uma vantagem absurda, e se as melhorias continuassem assim, o potencial seria ainda maior. Enquanto refletia sobre isso, ele sentiu uma presença estranha. Olhando à distância, viu o amaldiçoador, o mesmo que tinha acabado com o grupo inteiro de jogadores. O sistema logo identificou que era um boss de nível bronze. O monstro estava absorvendo a energia azul e estava no meio de uma evolução para se transformar em um boss de nível prata. E pela quantidade de energia azul no chão, o monstro já devia ter matado pelo menos 40 jogadores. Pelo azar, o Prota percebeu que seu inventário estava cheio. Mesmo que derrotasse o monstro, não teria espaço para pegar os drops. Então ele pensou rápido, marcando o local no mapa, e decidiu voltar para a cidade inicial para vender as coisas e esvaziar o inventário para depois voltar e eliminar o boss. Enquanto isso, na vila inicial, geral estava sabendo da oferta de 10 milhões de dinheiro real para o Sombra ajudar ela e o time a subir para o nível 3. Outro comenta que estão morrendo sem parar, diminuindo suas vidas, e agora os ricos começaram a tomar medidas. Uma garota desesperada começou a chorar, dizendo que gente comum como ela nunca teria a chance de escapar daquele jogo. De repente, uma presença esmagadora tomou conta da área. Todos se viraram e era o Sombra impressionando geral. Em seguida, ele abriu a janela do sistema e criou uma loja de venda de equipamentos e habilidades. Uma enorme notificação apareceu, dizendo que a loja ficaria aberta por apenas 10 minutos. O Prota se sentou calmo, exibindo sua coleção de orbes brilhantes, resultado de todas as batalhas que venceu. O pânico se espalhou. Uns perguntavam quando ele tinha chegado e outros se espantavam ao ver que ele carregava equipamentos bronze como se não fossem nada. Quando conferiram o nome de usuário, entenderam que era o Shadow, o lendário número 1. Mesmo assim, ninguém conseguia ver o rosto dele, pois ele usava a função de ocultação de rosto. Um jogador comentou que, como o jogo refletia a aparência real das pessoas, ele provavelmente escondia a identidade de propósito. No meio disso, uma mulher se aproximou. Pelo jeito e pela roupa, era claramente uma maga. Sem enrolação, perguntou o preço da habilidade Lança de Gelo. O Prota logo respondeu que eram 100 dias de vida negociável. Ele reconheceu a maga Grey Rose, atualmente no 11º lugar no ranking, e ela também escondia o rosto. Tentando negociar, Rose disse que 100 dias era muito e perguntou se não dava para baixar, mas o Prota explicou que aquele feitiço era essencial para magos eliminarem monstros no começo do jogo e o preço era justo. Ela então perguntou se podia pagar em dinheiro real, mas ele recusou. Disse que se ela tinha dinheiro, era melhor comprar vida negociável de outros jogadores, e se ninguém pagasse mais, guardaria o item para ela. Depois de pensar um pouco, Rose conversou com o time dela, que apoiou a decisão de investir, já que graças a ela chegaram rápido no nível 2. Eles sabiam que com a Lança de Gelo, poderiam chegar ao nível 3 mais rápido e sair daquele jogo. E ela pede para transferirem, que assim que voltarem mandaria o dinheiro para eles. Quando tudo foi feito, ela voltou até o Prota para finalizar a compra, mas observando que era um grupo de nível 2, acredita terem eliminado uns 40 rastejantes, e com certeza tinham
muito mais do que 100 dias de vida negociável. Nisso a venda foi feita e os 100 dias de vida negociável agora estavam com ele, aumentando seu total de 368 dias. De repente a garota loira apareceu, dizendo que finalmente te encontrou. Sorrindo de forma arrogante, ofereceu a proposta dos 10 milhões se ele te ajudasse a subir pro nível 3. Os jogadores ao redor ficaram em choque, vendo que a notícia era real de ganhar 10 milhões, comentando que seria grana fácil para ele. Ela ainda se gabou, dizendo que seu pai era presidente de uma indústria, garantindo que poderia pagar. O prota ficou quieto, mas por dentro já sabia quem ela era. Na vida passada, Jian Li foi líder de uma organização criminosa que enganava pessoas prometendo dinheiro e depois escravizava quem aceitava o acordo. Sabendo que ela é uma escória, sem pensar duas vezes ele recusou friamente. Paralisada, sem acreditar que alguém recusaria uma oferta tão boa, tentou convencê-lo falando sobre luxo, carros, mansões e mulheres, mas ele respondeu que se não fosse comprar nada, manda sair da frente para não atrapalhar seus negócios. Ele sabia que o dinheiro era inútil e que a vida negociável seria a única moeda importante. Ela então perdeu a paciência e explodiu de raiva, xingando o prota e dizendo que, se estivessem no mundo real, ela já teria acabado com ele. Ele só lançou um olhar frio e avisou que, se ela falasse mais uma palavra, ele garantiria zerar todos os seus dias de vida negociável. Para reforçar, liberou uma aura ameaçadora, deixando geral em volta arrepiado, o que fez a garota e seus aliados correrem na hora, fugindo sem olhar para trás. Com a confusão resolvida, o prota voltou a vender seus itens. Conseguiu mais 19 dias de vida negociável ao vender um manto de luz fraca, aumentando seu total para 546 dias. Os jogadores que compraram dele ficaram animados com os novos equipamentos, mas ele só pensava que era hora de lidar com o amaldiçoador. Com tudo vendido, ativou sua furtividade e sumiu nas sombras, refletindo sobre a ignorância de que ninguém percebeu que a vida negociável seria a única moeda que importava, e que em breve esse jogo iria destruir a ordem mundial. Enquanto todos ficavam impressionados ao vê-lo sumir, ele afirma que só a força absoluta importaria e quem não se adaptasse seria deixado para trás. Logo em seguida, apareceu a garota loira e sua equipe, ofegantes depois de correrem. Furiosa por recusar e também te ameaçar, ela jura que, quando voltasse ao mundo real, iria caçá-lo para te eliminar. Nesse momento, um homem se aproxima, se apresentando como Mao Linjun, mas poderia chamá-lo de Velho Mal. Ele diz que tá no nível 2 e afirma conhecer uns truques para subir de nível rápido, perguntando se podia aceitar a oferta que o Shadow recusou. Desconfiada, a garota pergunta o que ele quer dizer com truques. Mao então explica que, normalmente não contava para ninguém, mas para ela faria uma exceção. Disse que para subir de nível rápido, era só colocar todos os pontos de atributo em agilidade. Assim a velocidade seria maior que a dos monstros e eles poderiam vencê-lo sem tomar dano. A garota ficou chocada, percebendo que foi burra de ter colocado tudo em força. Ela aceita a proposta, mas diz que pagaria apenas 5 milhões, já que ele não era tão forte quanto o Shadow. Então, se ele te levasse ao nível 3, te pagaria em dinheiro no mundo real. Mal aceita na hora, dizendo que o Shadow devia ter algum problema mental para recusar tanto dinheiro. Enquanto isso, o prota chega ao local que tinha marcado no mapa. Ainda invisível, vê que ele já tinha virado um boss de nível prata e ainda estava em processo de evolução, cercado com aquela névoa cinzenta. Shadow sabe que para avançar de prata para ouro, precisaria de pelo menos 7 ou 9 horas, mas sem paciência para esperar, ele ativa o dardo venenoso. O primeiro ataque acertou em cheio, dando 659 de dano. Depois o veneno começou a corroer o monstro, tirando 219 por segundo. Em seguida ele saltou usando sua furtividade, raciocinando que a vida de um boss prata era 2 ou 3 vezes maior que a de um bronze. De repente o monstro começou a juntar uma quantidade absurda de energia mágica, e dava pra ver que aquilo só aumentava. Vendo a situação, o prota percebeu que precisava acertar mais umas 2 ou 3 vezes os dardos venenosos. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o monstro liberou o ataque, destruindo tudo ao redor. Ele explicou que aquele amaldiçoado era um boss do tipo mágico, e que a maioria das habilidades dele eram ataques em área, causando um estrago absurdo. Ele contou também que, assim que lançou o primeiro dardo, já precisou recuar, e mal conseguiu sair do raio da explosão. Ainda invisível, sabia muito bem que com sua vida e defesa atuais, se fosse atingido ia ser morto na certa. A luta continuava, e o monstro já começava a carregar outro ataque devastador. Se movendo com cuidado, ele estava esperando a recarga da furtividade acabar, e então achar uma brecha para atacar novamente. O plano era simples, esperar o momento perfeito, atacar e sumir antes do boss revidar. Nisso ele viu uma abertura com o vacilo do boss por um instante. Sem pensar duas vezes ele avançou, lançando o dardo venenoso acertando em cheio. O golpe devastador deu 659 de dano, e logo o efeito de veneno começou a drenar
319 de vida por segundo. Vendo que a coisa tava feia pro lado dele, o monstro tentou fugir. O Prota achou isso ótimo e, em vez dele lutar até o fim, se rendeu e poupou o trabalho. Então rapidamente o Prota acertou um golpe fatal, esmagando o monstro no chão. O sistema informa que o boss de nível prata tinha sido derrotado. Então ele recebeu 10.000 pontos de experiência, subindo direto pro nível 5. E ainda veio de brinde 4 pontos de evolução e mais 124 dias de vida negociável. O Prota ficou animado, já que subiu 2 níveis de uma vez e ainda recebeu 4 pontos de evolução. Em seguida, ele ativou a mão da ganância para pegar tudo. Uma nova tela do sistema apareceu, confirmando que foi ativado com sucesso. E para melhorar, os ganhos foram ainda maiores do que ele esperava. Mais 4 pontos de evolução e mais 124 dias de vida negociável 2 vezes. Fazendo as contas rapidinho, percebeu que esse único boss tinha rendido 12 pontos de evolução e 372 dias de vida negociáveis. De repente, outro aviso do sistema apareceu. O efeito extra da mão da ganância tinha sido ativado, melhorando um dos itens dropados de prata para ouro. Surpreso, diz que não é à toa que essa habilidade era de nível esmeralda, que tem 20% de chance de elevar um item extra. Olhando os itens espalhados pelo chão, 7 ou talvez 8 peças de equipamento. Bateu uma preocupação, já que sua mochila só tinha espaço para 10. Suspirou, se toda vez que matasse o boss tivesse que ficar voltando para a cidade ia ser um saco. Ideal mesmo era se o boss tivesse dropado um anel para aumentar os espaços. Surpresa ao ver algo nos drops, antes que pudesse analisar direito, a cena mudou de repente de volta para a cidade inicial. A maga do grupo do One Man apareceu num clarão de luz, aliviada por voltar viva. Quando o resto da equipe também retornou, eles expressaram gratidão. Sabiam que sem o One Man liderando, não teriam sobrevivido para contar história. A maga só lamentava por não ter conseguido adicionar aquele jogador das sombras como amigo, talvez porque estava toda suja de lama na hora. Um dos colegas tentou animá-la, dizendo que agora toda limpinha de roupa nova, ele com certeza não rejeitaria. Em seguida, o sistema anunciou uma atualização da classificação. Shadow tinha chegado ao nível 5. Um alvoroço tomou conta da cidade. Se perguntavam como assim ele subiu 2 níveis tão rápido. Um jogador comentou que tinha visto o Shadow vendendo itens tranquilamente na praça minutos atrás. Outro sugeriu oferecer a irmã mais nova de 18 anos pro Shadow, já que ter alguém como ele ajudando seria uma grande oportunidade para subir de nível. O cara da equipe do One Man, em choque, diz que eles tinham acabado de alcançar o nível 3, questionando como poderia competir com ele. Mas o One Man manteve a calma e disse que a prioridade agora é voltar ao mundo real e avisar as famílias sobre o que estava acontecendo. Enquanto estavam deslogando, diz que o mundo pode entrar em caos, então precisavam garantir que todos estejam preparados. Quando o One Man acordou de repente, uma voz logo avisou que ele acordou. Seus colegas estavam ali preocupados. Um deles revelou que enquanto estava inconsciente, seu corpo começou a ficar transparente. Sem perder tempo, o One Man se levantou, pedindo para reunir todos que algo grande aconteceu. Na delegacia, uma reunião séria acontecia. O chefe perguntou sobre o relatório e ele explicou que seu grupo era forte, todos com classes ocultas, mas mesmo assim quase foram exterminados por um único monstro, e só sobreviveram graças ao Shadow. Detalhou também como o Shadow, mesmo estando no nível 3, já havia subido para o nível 5 em questão de minutos. Isso deixou os oficiais surpresos, o que significava que o Shadow agora provavelmente é o jogador mais forte do mundo. Ao questionar como ele fez isso, Man comenta que talvez ele tenha derrotado um boss poderoso. Um outro oficial curioso com os detalhes comenta que o Shadow já estava no nível 3 quando resgatou eles, e se era assim, porque ele não deslogou como os outros, questionando se talvez o Shadow não tinha família ou amigos no mundo real. Man reconhece que não sabe direito quem é o Shadow ou sua verdadeira identidade. Aí uma oficial resolve dar sua opinião, dizendo que talvez o Shadow seja um viajante entre os mundos ficando rapidamente poderosos, o que poderia explicar sua evolução. Quando ela termina de falar, geral ficou em silêncio, e meio sem graça, ela pergunta se disse algo errado, mas o superior corta sua ideia na hora, dizendo que ela tá lendo muitos romances e que era pra parar com piadas numa situação tão séria. Depois disso, ele fala que as informações do Man batem com as que vieram lá de cima. Segundo as investigações, mostra que pessoas mais velhas morrem pouco depois de adormecerem, e quando cruzaram os dados, descobriram que essas pessoas também tinham morrido várias vezes dentro do jogo. Foi aí que a ficha caiu. Se a vida de alguém chega a 0 dentro do jogo, essa pessoa acaba morrendo na realidade. Um dos oficiais comenta que o jogo é um evento sobrenatural, algo muito além do que eles conseguem entender. O chefe concorda e vai além, dizendo que talvez estejam lidando com uma invasão de seres de outras dimensões. O oficial-chefe emitiu uma ordem de emergência. Cada oficial vai ter que montar um time de equipe de vanguarda para explorar o jogo e conseguir o máximo de informações possível com um exército especializado o mais rápido possível. O governo todo tá se mexendo
mexendo para criar uma força especial para lidar com essa crise inédita. Ele deixa claro que o mundo inteiro tá correndo atrás de entender essa nova realidade, e se ficarem para trás, vão perder o poder internacionalmente. Portanto, precisavam obter informações a qualquer custo. Em seguida, nomeou a Enyu como capitã do primeiro esquadrão, com o Men sendo vice-capitão, e eles vão poder escolher seus próprios membros. Voltando a falar do Shadow, o oficial-chefe explica que, de acordo com o que o Men relatou, ele não parece ser alguém perigoso ou com más intenções. Por isso, devem tentar se aproximar do Shadow. Ele ainda explica que escolheu a Enyu como capitã porque acha sua personalidade seria mais adequada para lidar com alguém como o Shadow. Ele deixa claro que, se conseguirem trazer o Shadow como aliado, vão ter acesso a informações preciosas que podem ser uma vantagem enorme. Já para os outros policiais, a missão é manter a ordem e evitar o pânico da população. E com isso, a reunião acaba. No dia seguinte na escola, uma das garotas revelou que, se várias pessoas da mesma área adormecerem, todas vão parar na mesma vila inicial do jogo. A outra menina, bem preocupada, diz que precisa voltar para casa urgente e levar os pais, já que eles não têm experiência nenhuma, e ela tem medo do que pode acontecer com eles. Mas outra colega discorda, dizendo que eles precisam ficar mais fortes, aí sim poderão proteger suas famílias quando for necessário. Enquanto isso, a irmã do Prota olha pro celular frustrada. Seu irmão ainda não tinha dado nenhum sinal de vida no momento tão grave surgindo. Ela esperava pelo menos uma mensagem dele, mas nada, nem pra saber como ela estava, nem um pedido de desculpas por ter batido nela mais cedo. Era muito estranho. No passado, sempre que brigavam ou se desentendiam, ele dava um jeito de fazer as pazes, mas agora nada. Nem os pais dela jamais levantaram a mão contra ela. Ela ficou indignada, afinal só tinha faltado a aula para assistir ao show do Son Fei. Furiosa, ela decide que, a não ser que seu irmão ligue para ela e peça desculpas pelo menos 1000 vezes, ela nunca vai perdoá-lo. Mas logo a raiva passa, enquanto começa a se lembrar do Son Fei, pensando que foi sorte ter ido ao show ontem e talvez não tenha muitas chances de ir no futuro. Ela fica toda animadinha, enquanto lembra da noite passada, revivendo aquele momento em que ficou tão pertinho dele durante a apresentação. Mas do nada sua ficha caiu. Se todo mundo entra no jogo enquanto dorme, isso quer dizer que ele também está lá. O rosto dela até fica vermelho, só de imaginar a possibilidade de encontrar ele lá dentro. Se preparando para dormir toda ansiosa, ela se lembra que ouviu dizer que um colega chegou ao nível 3 muito rápido, acreditando ser um jogador muito forte. Se ela queria se dar bem, precisava de uma ajudinha, então mandou uma mensagem para ele, perguntando se tinha alguma dica boa para compartilhar. Enquanto isso, o cara estava rodeado pelos colegas de classe quando viu a mensagem. Ele olhou pro celular e abriu um sorriso todo malicioso. Por dentro, tava achando aquilo o máximo. Até a deusa mais arrogante estava correndo atrás dele pedindo conselho. Ele viu ali uma oportunidade de ouro. Sem enrolar, respondeu com toda a confiança, dizendo que ela tinha mandado mensagem para a pessoa certa. Logo depois, ele revelou que no começo, ela precisava colocar todos os pontos de atributo em agilidade. Se não fizesse isso, ia ser lenta demais para fugir dos monstros e ia acabar morrendo rápido. Ela ainda perguntou se isso valia mesmo para quem escolheu ser mago, e ele garantiu que sim, explicando que a agilidade também ajuda a lançar magias mais rápido, o que era super importante no começo do jogo. Mas ela pergunta se não conseguir lutar. Ele manda não se preocupar, dizendo que era só alguém da vila chegar ao nível 5 que ativava o teletransporte ligando todas as vilas iniciais. E aí era só ela formar um grupo para subir de nível, e assim que o teleporte ficar disponível iria encontrá-la para ajudar. Sabendo disso, ela ficou toda tranquila. Deitada na cama, sorriu sozinha, pensando que já tinha arranjado um trouxa para carregar ela dentro do jogo. Pensando que ia entrar no jogo antes do irmão, subir de nível rapidinho, ficar mais forte, e quando ele entrasse, ela ia deixar ele sofrer sem nenhuma ajuda. Voltando com o Prota, observando os itens que o boss tinha dropado, no meio das coisas espalhadas, uma orbe brilhante chama a atenção dele. Ao pegar o item, o sistema notificou que ele conseguiu o Anel Amaldiçoado, um item de nível ouro. O anel pode ser usado por qualquer classe, aumentar 8 pontos em todos os atributos, dá mais 26 de resistência contra elemento sombrio e 0.1 na taxa de dano crítico em pontos fracos. E para usar precisava estar no nível 4. Analisando bem, ele percebe que o total de atributos do anel equivalia a subir 3 níveis, e além disso, a resistência contra elemento sombrio ia ser muito útil, sem contar o bônus nos ataques. Em seguida, outra notificação mostra a nova habilidade Golpe Sombrio, uma técnica de assassino nível prata. A habilidade funciona assim: ao ativar, ele desfere vários cortes rápidos numa direção, atingindo inimigos até 15 metros à frente, entrando em modo furtivo por 5 segundos. Cada inimigo dentro de 2.1 metros leva 3 golpes de 100 de dano cada, e é como se fossem ataques pelas costas, e o tempo de recarga era de 12 segundos.
segundos. Animado por receber mais uma habilidade, sem perder tempo começou a aprender, e decidiu usar seus pontos de evolução para melhorar a mão da ganância. Gastando 8 pontos, ele upou a mão da ganância do nível esmeralda para o diamante. Com isso, a chance de ganhar item extras ao derrotar monstros sobe de 160% para 220%, e a chance desses itens serem melhorados aumenta de 20% para 40%, como esperado. Isso deixa a luta cada vez mais lucrativa. Aproveitando que ainda tinha 4 pontos, ele também upou o golpe sombrio, gastando 3 pontos de evolução e deixando a habilidade no nível platina. Agora o teleporte subiu para 21 metros, a furtividade dura 7 segundos, os golpes aumentaram para 5, a largura do corte foi para 3.1 metros e cada golpe agora dá 200 de dano. Achou irritante por não reduzir o tempo de recarga, mas com o corte sombrio pode se tornar completamente invisível para sempre. Olhando o restante dos itens, quase tudo era lixo, só que um chama a atenção, um livro de habilidade de guerreiro chamado Grito de Batalha, que pode valer uma boa grana. De repente, ele sente uma movimentação estranha. Quando se vira, vê 3 rastejadores avançando contra ele. Com o rastejador costurado de nível 4, ele vê a oportunidade perfeita para testar o corte sombrio. Em seguida ativa o golpe sombrio e rapidamente avança contra eles, desferindo uma chuva de cortes, destruindo os monstros antes que pudessem reagir. Logo o sistema informa que ele ganhou 80 de experiência e mais 5 dias de vida negociável. Pensando com calma, ele percebe que seu poder de matar inimigos subiu para outro nível, refletindo que se usasse os dardos venenosos, precisaria de pelo menos 2 para matar, e quanto menor o tempo da batalha, menor a chance de algo dar errado. Checando quanto tempo de vida negociável, notou ter 618 dias, mas ainda falta alcançar os 900 dias que ele precisa para trazer tudo que conquistou no jogo para a vida real. Calculando, ele decide vender todos os itens do inventário para alcançar o requisito, e assim que chegasse ao nível 10, poderia trazer suas habilidades e equipamentos do jogo para a realidade. Com isso, o prota começa a voltar para a cidade inicial com sua furtividade. Enquanto passava sem ser notado, de repente escuta uma conversa por perto. Um cara elogia a garota por ter chegado no nível 3 e logo lembra de uma promessa que ela fez. Observando de longe, percebe que era o grupo da loira que tinha visto antes. Ela manda ele ficar tranquilo e diz que vai sair do jogo e concluir o pagamento no mundo real. Antes de ir embora, ela entrega o número de telefone dela e pede para te ligar assim que ele também saísse do jogo. Ela ainda faz outra proposta, querendo comprar todo o tempo de vida negociável dele, oferecendo 10 mil por cada dia. O cara aceita sorrindo, já vendo a chance de lucrar fácil. Com o ar todo convencido, ele comenta como tal Shadow foi lerdo de recusar a proposta, dizendo que logo entraria em contato na vida real. O cara pensa consigo mesmo que esse lance de tempo de vida não tem importância no jogo. Ele acredita que consegue farmar o tempo de vida tão fácil quanto conseguir moeda no jogo. Para ele, transformar o que conquista no jogo em dinheiro de verdade é o caminho certo, se achando um gênio por ter percebido isso antes dos outros. Logo depois, a cena muda para a cidade inicial, onde o prota estica a mão e o portal começa a brilhar com uma energia azul intensa. Assim que a luz cresce, aparece uma janela do sistema parabenizando ele por ativar com sucesso a formação de teleporte na Vila das Conchas, e ainda te dá um ponto de reputação. O sistema também explica como funciona. Ele pode usar o portal de graça uma vez por dia, mas as vezes seguintes vão gastar tempo de vida negociável. Só que no momento, nenhum outro portal no jogo foi ativado, então o uso do teleporte não serve para nada agora. O prota entende a situação e percebe que esse sistema de teletransporte entre cidades só funciona se 2 lados estiverem ativados. Então outro jogador precisa chegar no nível 5, numa outra cidade inicial, e ativar o portal lá também. Ele se lembra que na vida passada, o Sonfei estava na cidade chamada Vagalume. Para se adiantar, ele configura um alerta que vai avisar imediatamente assim que o portal daquela cidade for ativado. Enquanto anda pela cidade, ele segue focado no objetivo principal. Embora para a maioria dos jogadores o teletransporte pareça um grande feito, ele sabe que o verdadeiro desafio nem começou. A meta real é chegar no nível 10 e desbloquear o tal reino abandonado pelos deuses, onde finalmente poderá ativar sua autoridade. Só aí é que o jogo começa de verdade. Pouco depois ele monta uma loja. Na mesma hora, aparece uma notificação do sistema avisando todos os jogadores por perto que ele estava vendendo equipamentos e habilidades, mas só por 10 minutos. Geral ficou animado, dizendo que estavam esperando por isso e até juntaram um tempo de vida negociável só para essa chance. Um deles diz com orgulho que conseguiu juntar 150 dias. Outro se lembra da última vez que ele montou a loja, quando vendeu um feitiço de gelo que fez a Rose subir para o 2º lugar no ranking. Outro cara animado achou um livro de habilidade de nível prata chamado Grito de Batalha, que é só para guerreiros, e compra sem pensar 2 vezes. O sistema
sistema logo mostra que o livro foi vendido por 300 dias de vida negociável. Ao redor, um cara fica desconfiado e pergunta se um livro de habilidade vale tudo isso. Outro responde que ele não entendeu nada, explicando que habilidades melhoram muito no desempenho na hora de caçar monstros. Com essa habilidade, em menos de 2 dias o jogador consegue recuperar os 300 dias investidos, ou seja, é um baita negócio. Em seguida, outros jogadores avançam com tudo querendo comprar e rapidamente tudo foi vendido. Observando o saldo na tela do sistema, em só 1 minuto, ele fez 650 dias de vida negociável. Com isso, chegou a um total de 2.174 dias, mas ele ainda não está satisfeito. Para realmente trazer suas habilidades, atributos e equipamentos para o mundo real, vai precisar de muito mais. Enquanto alguns jogadores reclamam que nem tiveram chance de comprar nada, de repente uma jogadora te chama, dizendo ter um item valioso e pergunta se ele queria. Ao mostrar, o sistema informa ser um anel espacial com 12 espaços no inventário. Ele também avisa que o anel não ocupa espaço nem na mochila, nem no slot de equipamento. Shadow fica surpreso, sabendo que esse tipo de anel é raríssimo. É um equipamento raro de armazenamento que não ocupa slot na mochila e nem no equipamento. Como os jogadores podem carregar no máximo 3 mochilas de armazenamento, um anel assim é extremamente valioso. Mesmo que qualquer monstro possa dropar anéis espaciais, a chance disso acontecer é extremamente baixo. E por conseguir um desses tão cedo, a sorte dela é surreal. Em seguida ele pergunta quanto ela queria pelo anel, lembrando que na vida passada dele, um anel raro com 12 espaços era vendido por uns 3.600 dias de vida. Só que a garota simplesmente sorri, dizendo que não queria sua vida útil. O que ela queria é que ele adicione ela como amiga no jogo e tope entrar num grupo para derrotar um boss poderoso. E o prota aceita na hora e aparece a notificação do sistema dizendo que a jogadora aceitou o pedido de amizade. Quando eles deixam a cidade inicial, ele se vira para ela e pergunta sobre o tal boss que ela precisa de ajuda para enfrentar. Ela explica que é um boss de nível ouro, só que não conseguiu ver o nome porque estava muito longe. Mesmo assim, ela diz que ele está num barco velho, caído aos pedaços no pântano. Surpreso ao ouvir isso, ele pensa se poderia ser o navio fantasma dourado. Esse navio fantasma era um boss raro, daqueles que podiam aparecer em qualquer nível do jogo, mas com uma frequência baixíssima, dropando itens especiais valiosos. Sempre que surgia, causava uma guerra entre as maiores guildas para pegá-lo, mas como apareceu numa vila inicial, ele percebe que provavelmente essa versão do boss deve ser de nível 5, o que tornaria bem mais fácil de derrotar, e não consegue deixar de pensar como ela conseguiu encontrar um boss tão raro e um anel especial, além de ser do grupo do One Man, questionando se talvez ela seja a lendária carpa dourada da vida passada. Ao perguntar como encontrou o boss, ela diz que saiu para comer e depois de voltar queria upar com o time, e como estavam lentos, decidiu andar sem rumo e acabou achando o boss no penhasco. Ele lembra de uns boatos onde diziam que o grupo do One Man tinha um membro misterioso, com uma sorte absurda que encontrava monstros raros, baús de tesouro, templos antigos escondidos só andando pelo mapa. Naquela época, ele achou que era papo furado, uma forma de esconder de onde o grupo tirava tanta informação. Mas agora, ele tem certeza de que os rumores eram verdadeiros. Enquanto pensava nisso, ela fica meio sem jeito percebendo o olhar dele e pergunta por que ele tá te olhando daquele jeito. Então ele cai em si e responde que não era nada e continua o caminho. Eles passam pelo portão sem saber que estão sendo observados por um jogador escondido atrás de uma árvore. Enquanto isso, aparece um grupo de jogadores e um cara se gaba, lembrando que foi o líder que conquistou a cidade da areia. Ele garante que se os outros seguirem ele, todos vão se dar bem no jogo. De repente, o cara que estava espiando voltou correndo, avisando que o Shadow saiu da cidade com a garota. O líder sorri com desprezo, achando que ele é só mais um bobo caindo na lábia de uma garota bonita. Ele não perde tempo e manda o grupo se preparar para segui-los. Enquanto isso, o prota combina as condições para ajudar. Ele diz que se o boss dropar itens ou livros de habilidades que ela possa usar são dela, mas o resto da recompensa fica com ele. Então ela pergunta o que o pessoal do grupo ganharia com esse acordo. Shadow explica que, como cada um tem uma classe diferente, não dá para saber se vai cair algo útil para assassino, por exemplo. E se não cair nada, ele teria lutado à toa, o que seria injusto. Ela entende o ponto de vista e aceita os termos, mas pede uma coisa: se cair algum equipamento que sirva para o capitão ou para os outros membros do grupo, ela quer que ele venda para eles com um descontinho. Ele não vê problema nenhum nisso. Com tudo acertado, ela fala que eles podem ir pro local do boss quando o resto do pessoal estiverem online. Enquanto andavam, ela pergunta para onde estavam indo e o Shadow diz que era o caminho de enfrentar o boss. Ela fica assustada com aquilo e comenta que ele é um assassino e ela é uma maga. Ele pode ficar invisível, mas ela não aguentaria nenhum ataque do boss. Mas o prota fala que dava conta sozinho, enquanto ela pode observar de longe
longe num lugar seguro. Ela fica surpresa com toda essa confiança e sabe que ele é forte, mas acredita que derrotar um boss desse sozinho é demais. De repente ela se assusta ao perceber que ele sumiu com sua habilidade de furtividade. Ao olhar ao redor, confusa, ela chama por ele, perguntando para onde ele foi. Enquanto isso, o grupo de bandidos está espiando os dois de longe e percebe que ele sumiu deixando ela sozinha. O líder do grupo sorri, achando que o prota enganou e deixou ela sozinha no meio do nada. Em seguida, ele manda o grupo avançar. A ideia dele é capturar ela primeiro e se divertir, e depois decidir o que fazer. Ele ainda reforça o que tinha dito antes, que quem ficasse com ele ia se dar bem no jogo. Só que quando estavam prestes a chegar nela, Shadow aparece bem na frente deles. O líder para na hora, o sorriso some e ele percebe a aura sombria e pesada se movendo ali na frente. E antes que pudessem reagir, o Shadow usou seu corte sombrio, acabando com geral do grupo num piscar de olhos. Viram só cadáveres no chão caindo um por um, sem nem ter chance de entender o que aconteceu. Em seguida aparece uma notificação do sistema, dizendo que ele eliminou 5 jogadores e recebeu um total de 12 dias de vida negociável. Enquanto os corpos desapareciam, Shadow acha todos fracos demais, considerando como se tivesse matado 2 mobs. Logo depois disso ele aparece, e a garota confusa pergunta para onde ele foi. Shadow revela que algumas pessoas estavam seguindo, então decidiu mandá-las de volta para a cidade. Ao saber disso, ela comenta que achou que ele tivesse saído para ir ao banheiro, e curiosa começou a fazer milhares de perguntas, como tipo, fazer xixi e cocô com sua habilidade de furtividade, se não iria aparecer para ninguém. Mas Shadow logo corta essa conversa estranha, mandando ela se apressar e te levar até onde o boss está. E esse foi mais um episódio que vai ficando por aqui. Se querem a continuação dessa obra, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a parte 3. Se quiser fortalecer ainda mais, clique em Seja Membro, que isso ajuda demais o nosso canal. Aproveita para assistir as outras obras insanas que está aparecendo na sua tela, que tem muita coisa boa no canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.